Agora peço que abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Como eu já falei para vocês já conhecem essa passagem, sabemos até de cor e salteado, né? Qual o tema? O tema é: vinde a mim todos vocês. Essa passagem fala muito. Se nós formos, Jesus, o ministério dele começa logo após João Batista. João Batista, ele encerrou seu ministério, mas ele iniciou, qual foi que ele chegou? Iniciou já preparando o caminho. Muitos falam que ele falava muita coisa que muitos não queriam ouvir. Mas eu quero te falar que havia muito mais pessoas que gostou do que ouviu, porque havia pessoas que não tinham oportunidade para entrar no reino dos céus. E João Batista vem assim: vinde, já é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E fez o batismo, e logo após veio Jesus. E Jesus, pulando algumas partes, toda a trajetória, e ele falou assim, vamos lá, versículo 28 do capítulo 11 do livro de Mateus: venham a mim todos vocês que estão cansados, vamos lá, versículo 29, tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Ao 30, porque o meu jugo é... Então vamos lá, versículo 28, agora para fechar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, nesta noite já foi lançada a Tua palavra. O Senhor vem falando através dos louvores, o Senhor vem falando para aquilo na apresentação, vem nos falando para aquilo na caminhada para este local. Mas, Pai querido, nesse momento, eu peço que Tu usas o Teu servo que aqui se encontra. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava falando... E Jesus falou assim: vinde a mim todos vós venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, nesta noite, eu quero ter uma boa notícia para você. Jesus, nesta noite, está falando para mim e para você, que está cansado, você está cansado, está sobrecarregado, Ele hoje trouxe o alívio para você. Quer dizer, há 2000 anos já, Ele já preparou, e a notícia, mais uma vez, vem para você, falando, vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado. E quando ele falou isso, ali naquela época, havia um grande pessoas, multidões, que ia até João Batista, que passou, quando João Batista anunciou que ele era o Cordeiro de Deus, e depois ele vem falar, vinde a mim, porque eu sou a solução que vocês precisam. E quando fala sobre fardo, o primeiro ponto eu botei assim: qual o fardo que você está levando? Vamos começar a nos entregar tudo na mão de Deus. Vamos começar a nos aliviar do fardo. Talvez, tem momento que o fardo eu posso carregar. Aí você fala assim, pastor, Jesus fala assim, vocês querem vir me seguir, toma a sua cruz e segue. Então, se eu tenho que tomar a minha cruz, e a minha cruz é o meu fardo, e aí? Como que Jesus vai me aliviar? Eu posso falar que Ele vai te dar força para que você possa carregar esta cruz. Se você tem força para levantar, vou dar um exemplo, para levantar 10 quilos, você vai ter força, se você tiver uma força para levantar 20, 10 vai ficar muito leve. A palavra de maneira nenhuma está tirando a minha responsabilidade de caminhar, de buscar. Mas eu quero te falar que parece para você que não tem mais saída, como foi louvado, parece que não tem mais jeito, para aquele povo de Israel, aqueles que eram tido de fora pela lei, falavam que não tinha solução, mas João Batista falou assim, olha só, tem condições sim, vem aí um que tira o pecado do mundo, ele diz assim, se arrependei-vos e entrará no reino dos céus. Então, para os sacerdotes, aqueles que estavam
tinham conhecimento, estavam vivendo relaxadamente, eles não queriam ouvir que eram palavras duras, mas eu quero te falar, nesta noite, para mim e para você, o Senhor tem uma palavra de vida e de salvação. Talvez você possa estar falando assim, é uma palavra dura, pastor. Eu quero te dizer que não é, tudo aquilo que traz a salvação é bom. Quem é do tempo do metiolate de verdade? Minha mãe falava assim, meu filho, fica tranquilo, que arde, cura, né? Que aberta segura. Mas pensa uma coisa que ardia. Aleluia. Mas vamos avançar. Qual o fardo que você está levando? Solidão? Desamparo? Vamos estar falando um pouquinho. Vergonha? Desalento? E eu posso ir puxando, vamos acabar, vai passar o tempo e vou estar falando sobre alguns fardos que carregamos. Mas eu vou te falar um pouco, talvez você esteja se sentindo órfão, solidão. Então, em Salmos, começamos com ele, né? 68, versículo 19, diz assim, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Aí tu fala assim, o que é salvação? Porque se você estivesse afogando, alguém te tirar, você fala assim, alguém me salvou. O que é a salvação? A salvação é o escape da consequência do pecado. Essa é a salvação. Escape da consequência do pecado. Então eu estava para morrer, era pecado. Porque a morte veio através do pecado. Na casa do sacerdócio até falamos do porquê. A morte sucedeu até as próximas consequências. Porque a palavra de Deus diz assim, tudo. Aí eles perguntam, como que você diz, Jesus, que nós não somos livres? Ele fala, todo aquele que comete pecado, torna-se escravo do pecado. E a recompensa do pecado é a morte. Mas quando você pratica a justiça, quer dizer, seja justificado ou anda na justiça, a tua recompensa é vida e vida com abundância. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho. No Salmo 68, versículo 5, diz assim, vamos lá, só para a gente começarmos a caminhar no raciocínio. Vamos lá, me ajuda a igreja. Pai dos órfãos e juiz. Versículo 6. Deus faz. Então aqui, vamos falar aqui um pouquinho. Então aqui a palavra, o próprio Salmo diz que Deus, Ele é o Pai dos órfãos. Eu não sei se tem alguém aqui que é órfão. Talvez você seja órfão de pai vivo. Talvez você seja viúva de marido vivo. Que é muito triste ser órfão de pai vivo e viúva de marido vivo. Mas eu quero te falar que tem um Deus que ressuscita. Tem um Deus que transforma, é o Deus que transforma deserto em manancial, é um Deus que pode todas as coisas, é o Deus que fez pela sua palavra, Ele trouxe existência ao universo, é o Deus que não negou o seu Filho, para que eu e você pudesse ter acesso a Ele, é um Deus que deu o seu Filho, quanto mais transformar a sua vida. E falando das viúvas, eu poderia falar da viúva de Serepta, e seu filho órfão, que se encontra lá em 1 Reis, começa do capítulo 17, do 12 ao 15. A viúva de Elias estava num lugar, estava no rio, o rio começou a secar, Deus deu uma ordem para que ele fosse até um certo lugar que uma viúva o alimentaria. É estranho, né? Porque, normalmente, uma viúva, naquela época, ela padecia muitas necessidades. Porque ela perdia o seu esposo, ela perdia seu poder
na sociedade, ela perdia seu poder de trabalho, ela perdia muita coisa. Ela perdia tudo. Ela é tida até como uma pessoa miserável, uma pessoa amaldiçoada por Deus, quando ela ficava viúva. Então, aí Deus fala assim: vá, Elias, até uma viúva que eu ordenei que ela te alimente. Se fosse no tempo de hoje, fala assim: caramba, Deus está me mandando para algum lugar que tem uma viúva rica, uma pensionista. Não. Querida, Deus sempre manda contra a maré. Deus sempre você vai passar por posições para que você possa saber que é Deus que está fazendo, que não é pela força do teu braço, não é pelo seu intelecto, não é pelo teu conhecimento, não, é pela tua graça e misericórdia. E chegando lá, a viúva já estava sem ânimo, sentindo abandonada, porque estava acabando a comida, e havia crise em Israel, e estava acabando tudo, e ela falou assim, não, ele falou, me dá água, ela falou, vou pegar água, que era uma coisa escassa, mas ela tinha ainda, e ele falou, traz um pedaço de comida, ela falou assim, vive o Senhor teu Deus, que só tem um bocado de farinha, e um pouco de azeite, eu estou pegando esse pedaço de madeira, algumas traduções dizem um cavaco de pau, assim por diante, um pedaço de madeira, vou cozinhar, vou comer e vou morrer, porque não tem mais esperança para mim. Talvez você esteja como esta viúva, ou como o órfão, que o filho dela. Eu posso trazer outros também, mas vamos parar aqui, senão o tempo vai passar e eu não vou conseguir desenvolver a história, aonde eu quero chegar. Porque nós estamos falando um pouquinho de solidão, talvez você esteja sentindo só, talvez você esteja passando por um momento, até quem está em depressão, às vezes pode estar no meio aqui da multidão, você possa estar sentindo só, mas eu quero te falar nesta noite, que você não está sozinho, porque você tem um Deus que cuida de você, mesmo no momento de solidão, mesmo no momento que as suas esperanças se acabaram, mesmo que você esteja achando que hoje é o último dia que está entrando por estas portas, mas eu quero te falar nesta noite, que Deus te trouxe aqui hoje, para te dizer que você não está sozinho, porque Ele que te sustenta dia após dias, Ele está te aliviando o teu fardo nesta noite, dia por dia. Como Ele fala, derrama mananciais para os seus filhos. E ela falou, vou morrer, mas a palavra que eu tenho para você é a mesma palavra que Elias falou. Querido, não vai faltar sustento na sua casa, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, não se acabará até que chegue o tempo de bonança. Eu quero te falar nesta noite, que esse deserto, ele vai acabar, e se ele não acabar, ele vai ser transformado em manancial, porque o nosso Deus é o Deus que faz chover sobre a terra. Ou você vai ser como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não depende de situações, não depende de vir chuva, só depende da bênção do Senhor. E a bênção do Senhor rega Sião. Eu quero te falar que a graça de Deus está sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E pela graça de Deus, nós somos salvos. Aí Tiago completa, fala assim, Tiago capítulo 1, versículo 27, diz assim, a verdadeira religião pura, olha só como Deus se preocupa com as viúvas, ou com quem está desamparado. Ainda tem o Isaías, se eu não me engano, 57, versículo 4, fala para aquela que está desamparada, que aquela que está viúva, diz assim, eu, o Senhor, Deus dos exércitos que te criou, sou o teu marido. Se você prestasse atenção e entendesse, você que está viúva, você que está sentindo desamparado, o que significa isso? Você ia falar assim, necessidade não existe. Vamos lá, a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai está
Me ajuda? Visitar. Então Deus fala assim, você quer ter comunhão, está ligado comigo? A preocupação de cuidar com aquele que está desamparado. Mas eu não vou ficar aqui só falando sobre as viúvas. Eu posso falar também, tem outras também que chegou para Eliseu desesperado, Deus enviou a provisão. Mas vamos avançar um pouco. Deixa eu ver aqui onde parei. Estava falando da viúva de 2 Reis 4:7. Tem de primeira, aliás, estava falando da 1 Reis 17, versículo 12, 2 Reis 4:7, né, é o final, né, começa lá no 4, e a viúva foi falar com Eliseu, ele fala assim, o que eu posso fazer? Deus fala assim, manda ela juntar tudo que tem, pega as vasilhas, une seu filho, e ali Deus derramou a bênção, e foi enchendo cada botija de azeite, Deus foi providenciando de um pouquinho. Olha só, Deus já providenciou tudo que você precisa, e já está nas tuas mãos. Porque quando ela falou assim, desesperada, eu estou endividada, meus filhos vão ser levados como escravo, eu estou endividada, talvez você esteja endividado, quero te falar, não te desespere, não precisa querer tirar a tua vida, porque hoje, você tem um que está te falando assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Vamos voltar aqui. Qual foi outra coisa que eu falei? Do fardo. Desamparo, já falei, vergonha. Talvez você esteja num desalento. Talvez você esteja chegando à exaustão. Porque você tem buscado, tem lutado. Talvez você tenha lutado sem Jesus. Chama ele para essa briga, que ele é bom de briga. Porque a palavra de Deus diz que ele vence a luta sem lutar. Ele só declara, só basta somente uma palavra. E a palavra que ele tem para mim e para você nesta noite, ele diz, vem, descansa em mim. Porque todo o trabalho é meu. Eu que opero, eu que o faço. Porque sem mim nada vocês podem fazer. Sem ele nada podemos fazer. Então ele nesta noite está me chamando, eu e você, para que chegamos a ele. Ele fala assim, querido, se você começar a descansar em mim, se você começar a confiar na minha palavra, se você começar a viver o que está escrito aqui na palavra de Deus, se você meditar nela de dia e de noite, eu quero te falar que você será como a árvore plantada ao ribeiro de águas, e quando você se achega a essa palavra, é a mesma coisa de você estar chegando ao Deus vivo, porque ele é conhecido, olha só, João fala assim, no princípio ele era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, aleluia, e habitou no meio dos homens, com poder e graça. Eu quero te falar, que ele continua no meio, porque ele fala assim, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, e esse Consolador que está aqui, está falando no teu coração, que nesta noite, a solução está aqui, a solução está aqui, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está na presença de Espírito. Aleluia. Você pode estar chegando à exaustão, mas no versículo 9 do Salmo 68 diz assim, chuva abundante derramaste, vamos lá, chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança, quando ela já, vamos lá, versículo 10,
Aí habitou o teu povo e a tua bondade, ó Deus. Vamos falar de Israel, porque falar da sua vida e da minha pode nos constranger, né? Falar da minha vida talvez eu vou ficar constrangido. Então vamos falar de Israel. Israel saiu saltitante, alegre, ousadamente do Egito depois de ver tantas as coisas, tantos sinais e prodígios. Mas Israel, quando chegou no deserto, ele sofreu algumas perdas, porque ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles saíram e mesmo vendo sinais e prodígios. E a todo tempo, eles tiveram que lutar sem saber lutar. Porque escravo não luta. Mesmo assim foram vitoriosos, porque Deus estava com ele. Deus estava pelejando no meio de Israel. Não tinha alimento, desceu o alimento dos céus. Porque Deus estava com Israel. Chegaram num lugar de água amarga, Deus mudou as águas. Porque Deus está com Israel. Agora eu vou fazer, Deus está conosco. Talvez você esteja passando por um momento, talvez você esteja em Mara, talvez você esteja passando falta de alimento, talvez você estava com falta, não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas eu tenho uma notícia para você. Ei, o dia de amanhã não nos pertence, amanhã pertence a Deus. Hoje você está vivo e alimentado. Eu quero te falar que o Deus que providenciou para hoje, pode providenciar para amanhã. Eu só tenho que me preocupar de uma coisa, de fazer a sua boa, querida e agradável vontade, porque o amanhã, se Ele quiser, eu vou estar de pé, e se eu estiver de pé, vai vir a provisão, porque dia após dia cai o maná dos céus. Eu quero te falar nesta noite, talvez você esteja lutado dia após dia, você tem trabalhado, mas eu quero te falar, em vão aqueles que lutam dia após dia, porque em vão edificam os edificadores, se o Senhor não edificar a casa. Porque que adianta você pelejar dia e noite para comer um pão suado, de pouco, semear de balde e colher de migalha? Eu quero te falar, aqueles que amam a Deus, Ele dá quando dorme. Então sabe o que eu estou te falando para aqui neste momento? Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Venha atrás do Senhor, não é porque você necessita, mas venha atrás dEle, porque Ele é bom. Vinde provar e vede que o Senhor... Talvez você esteja cansado de lutar. Vamos lá, 2 Coríntios 4, versículo 8. Deixa eu ver aqui se eu vi certo. Isso mesmo, 4, 8. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém ficamos perplexos, porém então vamos lá, primeiro aqui. Em tudo... Não, deixa eu ler, depois a gente passa para o 9. Em tudo somos... Essa palavra é de quem? De alguém que só usa a palavra como jargão, né? Tem um jargão aí muito errado, né? Os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilhar ao Senhor, Ele os exaltará. Aquele que chegar... Essa humilhação para mim não é humilhação porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas vamos lá, vamos quebrar o meu orgulho. Vou chegar lá: Senhor, eu sou dependente de Ti. Aí sabe o que acontecer? Eu nunca mais vou passar por tribulação, não. Em tudo somos, mas não vou me angustiar, porque eu confio e sei que o Senhor envia a provisão. Eu sei que o Senhor derrama a chuva, envia alimento para aqueles que o buscam, como nós acabamos de ler. Aleluia.
que o Senhor derrama chuva abundante e envia alimento para os necessitados. Então, quando vem a tribulação, eu me agito, eu fico, talvez, aí quando eu boto minha cabeça no lugar e começo a meditar na lei do Senhor, eu falo assim, aí eu posso falar como Jó, falar assim, Anisete, fica tranquila, o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive, a provisão vai chegar. Eu não sei se vai vir ser enviado por um homem. Se Deus mandar um homem, ele não for, Deus vai enviar os corvos, vai enviar os anjos, vai enviar quem for preciso. Se ninguém for, se não tiver ninguém para ir, o próprio Deus vai ao teu encontro. Mas hoje, Deus não está querendo, Ele já veio até aqui, te trouxe. Mas Ele está falando assim, vem a mim. Vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Vamos lá. Então, quando Paulo fala isso, ele está sabendo que Deus tem algo muito além, porque as nossas atribulações, os nossos sofrimentos são momentâneos, como o pastor Renato falou hoje pela manhã. Aí você fala, pastor, não sei, eu estou lutando tanto tempo, estou tanto tempo nesse deserto, estou 40 anos caminhando sobre esse deserto, e eu não consigo sair dele. Eu quero te falar que nesta noite, se você for ouvir o chamado, e se achegar até Jesus, você talvez possa estar passando por tribulação, mas a angústia sai hoje em nome de Jesus. A vontade de morrer sai hoje em nome de Jesus. Essa ideia tola que Satanás colocou na tua mente, que você não serve para nada, eu quero te falar, se você veio à vida, porque Deus te fez pelo um propósito. Lembra como fala sobre o chamado? Quando é o chamado? O chamado que é propriamente dito, o chamado é assim, ó, Deus quer fazer algo, Ele criou você, porque caramba, pastor, agora que eu fiz 50 anos e que aflorou meu chamado, mas Deus já via muito além. Deus está muito à frente. Então ele vai assim, no dia 1º de setembro, deixa eu ver aqui, um voluntário. Eu vou usar a Ana Carolina para orar pelo Robson, e ele vai ser curado. Então eu vou criar a Ana Carolina e vou mantê-la de pé. Ela vai passar pelas atribulações, vai passar os terremotos, vai passar por tudo que tiver, porque eu vou sustentá-la, para que chegar no dia 1º de setembro ela ore pelo Robson. É assim que Deus faz. Só que não é só um. O propósito de Deus é muito além. Estou dando um exemplo bem dentro das minhas capacidades de explicar. Deus, então querido, você fala, eu não sei para que vim aqui. Você veio para ficar na dispensa do Senhor, para que no momento exato Ele vai te usar para abençoar vidas. Mas quanto isso, Ele vai te preparando, vai te dando força, para que teu fardo fique leve, para que a tua cruz fique leve, para que você consiga vencer, porque há certeza, uma coisa eu tenho certeza, que nem a morte, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Deus manda te dizer que Ele te ama nesta noite. Vamos lá, avançar aqui. Perplexo. Caramba, aconteceu uma coisa aqui. Vamos lá. Não vou falar uma coisa, vamos falar uma coisa bem, por exemplo, a enchente do sul. Mas não nos desanimamos, porque sabemos que mesmo se estivermos afundados na lama, mesmo se tivermos feito tudo o que não deveríamos, mesmo que fizesse tudo, eu quero te falar nesta noite, mesmo que você deixou os caminhos do Senhor, mesmo que você começou a andar pelos caminhos errados, por senda de horrores, eu quero te falar nesta noite, mesmo que se você entrou na feitiçaria, mesmo que se você se prostituiu, mesmo se você usou cocaína, mesmo se você usou maconha, mesmo que você tomou pico na veia, eu quero te falar que Deus te
perdoa e te traz, te pega pela mão direita. E se você chegar fora até Ele, Ele te coloca sobre uma rocha firme e vai te colocar um hino de louvor nos teus lábios, porque Ele te fala nesta noite, porque Ele te fala: eu colocarei um hino de louvor nos teus lábios e firmarei os teus passos. Basta somente venham. Porque o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque todos que receberam, Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Ele te deu poder para ser feito filho de Deus. Vamos lá para o 9. Versículo 9. Somos perseguidos. Vamos lá, somos perseguidos. Está se sentindo perseguido? Está sendo perseguido? Se você está com mania de perseguição, pode vir que Deus vai te libertar das drogas, essa mania de perseguição vai sumir. Agora, se você está sendo perseguido, eu quero te falar que, porém, você não está abandonado. Você tem um Pai celeste, um Pai poderoso, que pode te guardar de toda a perseguição. Os teus inimigos te perseguirão, mas não te alcançarão. Sabe, porque Ele dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás a... Então, querido, ninguém me ama, estou lutando sozinho, não serve para mim e para você, a não ser que você não venha até aqui, a não ser que você não venha até Jesus. Jesus está falando assim: eu vou te dar o meu fardo, que é leve e suave. Somos derrubados, talvez você caiu. Eu caí de várias formas. Você faliu, você caiu, deixou de caminhar, está voltando mais hoje, ou está assistindo na live. Eu quero te falar: somos derrubados, porém não destruídos. Ninguém tem poder para te destruir. Você não foi destruído, pastor. Você não sabe como está a minha vida. Não vou falar nem de... Pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. Eu não vou falar nem de dinheiro. Minha saúde está por um fio. Minha família, só misericórdia, estou querendo desistir. Minha vida profissional, meu esposo, e eu posso ir caminhando. Cada um está aqui com uma pergunta, e tem falando que pode falar e está dizendo assim: como eu posso recomeçar de novo? Foi destruído. Não, querido, você só foi derrubado. Aquele que cai, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus te pega pela mão forte, pela tua mão direita, e te levanta e vem te puxando. Não tem lama, não tem ferrolhos, não tem portas, não há culpa, porque essa palavra é pura. Não tem nada que possa deter a voz do Senhor. E talvez você esteja ouvindo, é o pastor Gaião que está falando. Eu quero te falar, eu estou só repetindo o que Deus está dizendo aqui na tua palavra, que não tem nada que possa parar, porque você não vai ser destruído, porque o Deus vivo te pega pela mão direita.
Aí eu quero te falar mais um pouquinho. Agora eu quero falar para você que fez tudo certinho. Caramba, pastor, orei, jejuei, estou caminhando, mas estou passando a tribulação. Talvez você esteja exausto, cansado de lutar. Talvez você esteja igual, eu vou te falar isso me lembra um certo profeta, que a história, até ali no capítulo 18, de 1 Reis, Deus levanta ele para acusar o pecado, trazer punição. Ele deu uma palavra e o céu se encerrou. Depois ele foi lá, foi até o Monte Carmelo, falou para o povo, pregou, restaurou o altar. Hoje é noite de restaurar o altar. E Deus está falando, e hoje quem vai restaurar o teu altar não é Elias, é um que é maior do que Elias, é o que usou Elias para restaurar o altar. Talvez você tenha feito tudo, correu tudo, lutou, fez campanha, vem buscando, e talvez você esteja afadigado. Estou exausto. Estou exausto. Elias, ele fez tudo isso. Ele fez o altar, fez lá, todos conhecem a história de Elias, amém? Então, ele fez o altar lá, preparou tudo, botou água, arrumou, lavou, e Deus desceu fogo dos céus, provou que só o Senhor é Deus, e ele pensou assim, agora Israel toma jeito. Só que Acabe foi falar para Jezebel falou assim, o que ele fez com meus profetas, eu vou fazer com ele. Mas teve medo porque o povo ficou ao lado, não dele, mas o povo não tomou posição. E ele teve medo, foi com as suas próprias pernas para o deserto. Talvez você tenha feito tudo que estava no teu alcance, para mudar a história do teu casamento, a história dos teus projetos, para mudar tudo. Não vou ficar pegando detalhes. Você sabe o que eu estou falando, e é contigo mesmo. Olha só, você fez de tudo. Você lutou com as suas forças. Você agora não tem força nem para orar. Você não consegue abrir a boca para orar. Você não consegue dizer, querido, eu não estou falando isso, eu não estou te criticando não, porque chega um momento que a exaustão é extensa, e é por isso que existe um que clama por mim, por você, com gemido inexprimível, é o Espírito Santo de Deus. Ele está intercedendo, e Ele está falando com o Pai, está falando sobre a provisão, sobre a tua vida. Talvez você esteja indo, e Ele caminhou até o deserto, e se exaustou e falou, não sou melhor que os meus pais. Talvez você está falando, não sou melhor que os meus antepassados. Olha só, eu morri, meu pai lutou e não conseguiu, minha mãe lutou e não conseguiu, meu primo lutou e veio falando, você veio trazendo gerações, e você fala assim, eu não sou diferente. Eu quero te falar que você é diferente sim, porque você ouviu o chamado e veio até aqui hoje, para que Deus possa aliviar o seu fardo. Porque prova isso, prova. Ele estava sem força, Deus enviou um anjo, e o anjo, o cara quando está depressivo, ele tem um sono, porque não tem mais força, não tem vontade de lutar. Alimenta. Então toma hoje, coma e beba como esse pão e beba desta água, porque esta água que eu te dou, mulher, essa água que eu te dou, homem, vai fazer um rio de água viva dentro de você. Esse vai formar e ele vai jorrar para a eternidade, porque se você soubesse quem está falando contigo hoje, você vai falar assim, Senhor, me dá desta água para que eu possa beber. Mas para beber dessa água tem que ter transformação. Sabe por quê? Tá bom, mulher, vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido, disseste bem. E começa a mudar a história dela. E Elias, ele estava lá, só fez a emenda do gancho, mas só para te lembrar, tem que tomar posição.
tem que ouvir. Como é que inicia-se a palavra? Vinde, arrependei-vos, porque vos já é chegado o reino dos céus. Então vamos voltar lá. E ele recebeu em 1, 2, 3, e caminhou, chegou à caverna, no Horebe, e lá Deus se apresentou, veio o vento, veio a forma de Deus, fala com ele no siso, suave. E Deus fala assim: Elias, que faz aqui prostrado? Ali Deus estava aliviando o fardo dele. Estava tirando? Não, estava lhe dando força. E Deus está falando assim: o porquê você está aí caído? Porque você está se sentindo coitado? Porque você está se sentindo abandonado? Porque eu estou contigo todos os dias da sua vida. Eu estou contigo todos os dias da sua vida. E você pode falar comigo com pensamento. Você pode falar comigo no secreto. Você pode falar comigo a todo tempo. Mas você fala, mas não me escuta. Você fala, mas não me escuta. Querido, se você quer somente falar para que não tenha solução, procure, fale com seu amigo, fale com ele. Mas se você quer solução, escute a voz de Deus. Porque sabe por quê, Robson? Eu oro, Senhor, eu preciso disso, tchau, Belo. E vou. Eu falo assim: Senhor, eu preciso de uma provisão da minha vida hoje. Mas aí, não, vem aqui, que pega da mão de Deus, vem aqui falar com o vereador, vem falar com A, com B. Ninguém tem solução. Talvez eles possam até te dar dinheiro para pagar umas contas, mas a solução da sua vida não tem. Talvez eles possam marcar uma consulta com o médico possa até te examinar e talvez até receitar, mas eu quero te falar que a cura vem do Senhor. Será que essa enfermidade vai me matar, querido? Você tem que falar assim: a enfermidade talvez possa você não ser curado, mas ela não tem poder de tirar a tua salvação. Mas eu quero te falar que existe um Deus que cura, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Deus, assim como restaurou a força de Elias, vai restaurar a tua força hoje. Sabe o que é que fala lá em Isaías 41, versículo 3? Porque eu, Senhor, vamos lá, Isaías 41, 13. Vamos lá, porque eu... Vamos lá, agora é para valer, 13 e 14, vamos lá, seja a voz de Deus para o teu irmão. Porque eu, o Senhor, seu Deus, tomo pela mão direita, não tenha, pois eu o ajudarei, não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois... E eu estou falando para Israel de Deus, eu e você. Mas para podermos encerrarmos e pararmos, Romanos 8:37. Talvez eu quero te falar em tudo isso. Vamos lá, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor. Aleluia. Então vamos voltar lá, 11:28. Mateus 11:28 diz assim: você quer tudo isso? Sobre todas essas coisas, quer ser mais do que vencedores? Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Neste momento, eu peço que a igreja feche os olhos. E eu quero te convidar. Eu não sei como que está,
Primeiro eu quero falar sobre aqueles que se desviaram, andaram. Vamos falar uma palavra bem bonitinha, mas a palavra certa é desviaram. Mas vamos lá, vocês que se afastou, tem que falar uma palavra bem doce para vocês, que se afastou, queira voltar para a presença do Deus vivo. Vinde a mim, venha. E como o tempo está corrido, eu você também que está se sentindo sobrecarregado, venha. Fique de pé. Peço que a igreja fique de pé. Porque a palavra nos diz assim. Diz assim: venha a mim todos vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. E tome sobre vocês o meu jugo, e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma de vocês.